Damos início a mais um podcast, agora com nome, meu doutor. Recuperação em Pauta foi o nome escolhido pelos nossos colegas, pelos nossos amigos. Algum afetado vai dizer pelos seguidores, mas não, são os colegas que estão no nosso entorno, né, e que elegeram um dos nomes que a gente havia aventado aqui. Então, Recuperação em Pauta é o nome desse podcast. E o tema de hoje é um tema especialmente provocativo, sobretudo para advogados que atuam no agro e também para produtores rurais que atravessam um cenário de crise. Afinal de contas, a MP 1376 vai encerrar o mercado de recuperações iniciais. Os produtores rurais agora não precisam mais se preocupar com o RJ, porque a MP, a medida provisória 1376, que foi publicada há cerca de 10 dias, eu estou gravando esse 15 de podcast com o julho. meu querido doutor Eduardo no dia 28 de julho. Que dia foi, Edu? 15 de julho a publicação da MP. O Du já traz um dado. 15 de julho foi publicado esse MP, então agora o mercado de recuperações iniciais tende a se esvaziar. Essa é uma alternativa razoável aos produtores. É esse tema que nós vamos explorar, talvez até esgotar nesse podcast que nós estamos gravando juntos. Eu e o doutor Eduardo, que vai se apresentar e falar um pouquinho aí, depois eu vou me apresentar e nós vamos dar início. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Se você está nos ouvindo de manhã, tome um café. Se está nos ouvindo de tarde, tome um chimarrão. Se está ouvindo de noite, tome um vinhozinho e acompanhe essa loucura que é gravar um podcast sobre recuperação judicial. Eu estou até hoje duvidando que alguém vai ouvir, mas vamos acreditar que vai. Vamos ser otimistas, né? Porque a gente está aqui justamente para colocar uma doçura num assunto que é tão amargo, né, que é a recuperação judicial. Então, e agora com o nosso novo nome, né, que foi escolhido em votação popular, democrática, né? Então, Urnas auditadas. exatamente, sem possibilidade de fraude. Então, temos um nome, já podemos dizer que nascemos hoje, né? E que venham muitos programas aí. Esse é o número 03, eu estou contando, hein? Hoje é o programa 03. Mas te apresenta aí que tu não te apresentou pro pessoal. Tu também nos representou. Teu nome é Eduardo Berbiger, advogado especialista em recuperação judicial com larga experiência na assessoria aos tribunais de justiça e que atualmente assessora empresários e produtores rurais em dificuldades e é um integrante seleto do Fórum Permanente de Recuperação Judicial. Essa é a tua definição, além de ser o cara mais bonito da metade sul do Rio Grande do Sul, né? Isso a gente tem que sempre sublinhar. E eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor, administrador inicial e criador do Fórum Permanente de Recuperação Inicial, que agrega colegas que trabalham, dedicam suas melhores energias para assessorar agentes econômicos em crise. Então, eu me apresentei e eu te apresentei também, Du. Começa buscando aí construir um caminho. A medida provisória, editada no dia 15 de julho, que está endereçada ao produtor rural endividado, ela vai resolver o problema do endividamento brasileiro, do endividamento agrário brasileiro? Em que medida ela alcança os entraves que hoje os produtores rurais estão enfrentando? Essa é a grande pergunta. Será que a MP vai resolver o problema do agro no Brasil? Essa é a pergunta que a gente vai responder. E assim, para quem que se destina esse programa? Para quem que vai cair que nem uma luva esse programa? Ao produtor rural brasileiro, tão sofrido, que está passando por dificuldade não de hoje, assim, há vários anos. Então, se por acaso esse programa chegar no ouvido de um produtor rural que consiga ter uma luz na situação que ele está passando, melhor ainda. Mas não só para o produtor rural, para todo operador do direito, advogado, colega que está pensando em trabalhar nessa área, que essa área é tão profícua, né, que é a recuperação judicial. Não só a recuperação judicial, a gente fala recuperação judicial, mas a gente quer dizer todas as ferramentas que a recuperação judicial proporciona, né, aos advogados. Então, a gente está falando aqui de mediação, a gente está falando aqui de recuperação extrajudicial, a gente está falando de recuperação judicial, muitos mecanismos novos e que estão aflorando porque a situação e a conjuntura econômica brasileira estão permitindo isso, né? Que a gente fale muito nesses assuntos, porque tem muita gente que está precisando, né?
Mas antes a gente podia começar dizendo o que que é essa MP, né? O que que é essa famosa medida provisória 1376 de 15 de julho de 2026? A gente estava, para começar a conversa, é bom contextualizar. Ótimo, Todo ótimo. mundo estava esperando o plano safra. Então, qual é o contexto? Muitos produtores rurais endividados e todo mundo aguardando o que que o governo federal e o que que o Congresso Nacional iam providenciar de resolução de todo esse passivo. Todo mundo aguardando o plano safra. O plano safra não veio. Não temos aí no plano safra, por N motivos que não vale a pena comentar agora. Mas veio a MP 376. Vamos começar a dar lampejos da nossa resposta. Não vamos responder ainda agora se vai resolver ou não. Isso. Vamos, Vamos dar porque a gente lampejos. precisa Primeiro, segurar o nosso espectador, né? O claro, cara que está ouvindo esse podcast, ele tem que pensar, cara, não vai responder. A gente está construindo a resposta. Para construir a resposta é imprescindível dar o contexto, né? Então, perfeito. Vai lá, vai lá. temos um panorama de extremo endividamento no Brasil, endividamento que eu ouço produtor rural com 60 anos de experiência, ex-ministro da Agricultura, dizendo: eu tenho 60 anos de agro e nunca vi nada parecido acontecer, em termos de endividamento, em termos de volume de produtores endividados no Brasil. Hoje, o passivo do agro, dizem as más línguas, fontes extraoficiais e algumas oficiais também, que com certeza absoluta já passou de R$ 1 trilhão. Esse é um dado. Temos um passivo de mais de R$ 1 trilhão. Há quem diga 1,4, não sei. Mas vamos considerar, vamos ser conservador e dizer que passou de 1 trilhão. Essa medida provisória prevê um aporte financeiro da União de repactuação de endividamento na ordem de 100 bi. Já temos um primeiro elemento que a gente pode começar a dissertar. Então, Excelente, temos um excelente. passivo de 1 tri e uma medida provisória que prevê 100 bi. Essa é uma primeira informação importantíssima. Ainda em tom inicial, essa medida provisória, regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional, prevê a conveniência e a oportunidade da instituição financeira como um elemento importante para a repactuação. O que eu quero dizer com isso? Que o produtor rural que está atravessando um período desafiador, ele não tem o direito estrito sensu de simplesmente requerer adesão ao MP. Isso passa pela conveniência da instituição financeira e, com isso, não é desarrazoado afirmar que boa parte dos produtores que já estão com problemas de cadastro, que já estão, em alguma medida, endividados com ações judiciais e com dificuldades de oferecer mais garantias, esses produtores dificilmente vão ter condições de aderir à MP. Porque ligado a essa conveniência da instituição financeira está a possibilidade de agregar garantias, uma exigência que as instituições financeiras já estão indicando nos contatos que estão fazendo. Porque, olha só, nós estamos gravando esse podcast no dia 28 de julho. A gente já tem notícias de instituições financeiras chamando os produtores rurais para fazer uma renegociação, e isso é louvável. Na verdade, existe aí um movimento para tentar resolver esse endividamento. Por outro lado, nessas notícias ainda preliminares que a gente está recebendo, existe uma exigência de novas garantias. E aí nós temos um entrave, porque uma parte significativa dos produtores rurais não tem essas novas garantias para oferecer. Por outro lado, existe, do ponto de vista de algumas instituições, que é ruim dizer o nome, eu não vou dizer o nome, mas eu sei quais são, tu sabe quais são, a exigência de alienação fiduciária. E aí é uma briga, né? Não faz sentido aqui, eu emito uma opinião muito clara para quem está em dúvida, não faz sentido fazer uma renegociação outorgando um bem em alienação fiduciária. A alienação fiduciária tem como origem histórica a compra de determinado bem, deixando o bem em garantia. Então eu vou lá, compro um veículo, para fim de garantir ao credor o pagamento do veículo, o veículo fica em garantia. Vou lá, compro uma casa, essa casa fica em alienação fiduciária, porque eu estou adquirindo o imóvel e esse imóvel vai garantir o pagamento. Essa é a origem da figura da alienação fiduciária. Quando eu vou renegociar um custeio agrícola, quando eu vou renegociar o financiamento relativo a um bem em si,
e tenho que entregar um outro em alienação fiduciária, opa, eu tô desvirtuando o instituto, mas eu nem quero falar em juridiqueza aqui, eu estou agravando a minha situação. Então, nessa nova possibilidade de negociação, o que se tem de notícia é, um, a conveniência da instituição financeira e, dois, a exigência de novas garantias. Eu nem vou falar que tem muitos produtores que sequer dispõem de novas garantias, da possibilidade de oferecer novas garantias, né? E a gente está só se aproximando do contexto, né? A alienação fiduciária não é, nem nunca foi contrato para fins de garantia de coisa alguma. Foi como tu bem disseste. Então, lá atrás, quando surgiu a alienação fiduciária no Brasil, era para as companhias aéreas ter os aviões sempre novos. Então, para que não precisasse comprar o avião, que é um ativo muito significativo, se fazia alienação fiduciária. Aí, no final, se fazia opção de compra ou se devolvia o bem, né? Se devolvia o avião e se pegava outro mais novo. Depois se popularizou para carros, como tu bem disseste. Ao invés de fazer linhas de crédito para ter como garantia os automóveis, começou a se fazer alienação fiduciária dos automóveis e no final se fazia opção de compra também do automóvel ou não. Para quem é mais velho, vai lembrar, hoje nem existe mais máquina de Xerox. As máquinas de Xerox, que eram caríssimas, se fazia via contrato de alienação fiduciária também. Então, mas por que que os bancos, então, por que diabos os bancos começaram a optar por contratos de alienação fiduciária ao invés de contratos de hipoteca, de imóveis? Né? Por quê? Exato, exato, É, exato. é porque Essa é a a partir pergunta. do momento que tu transfere a propriedade resolúvel do bem, não quero falar juridiquês também, mas tu transfere a propriedade do bem para o banco, fica muito mais rápido dele retomar esse bem se o contrato não for honrado e o devedor for constituído em mora, for considerado inadimplente. Então, é coisa de 60 dias, o bem já está na mão do banco, O banco né? não precisa nem de processo judicial, né? Ele pode fazer. Olha só, olha a gravidade da alienação fiduciária. De um bem imóvel, por exemplo. A partir do inadimplemento desse contrato, tendo em vista que o contrato de alienação fiduciária está registrado na matrícula do imóvel, basta o credor fiduciário, a instituição financeira, notificar o devedor, constituindo o mora, que em 60 dias ele vai consolidar a propriedade sem processo judicial. Segunda variável importante que eu tenho certeza que o Du ia falar e eu estou antecipando aqui. A alienação fiduciária é uma espécie de garantia que exclui a dívida do concurso de credores. Marcelo, agora é juridiquês. Vamos voltar vamos voltar para a tranquilidade. Tira a dívida da recuperação judicial. Do ponto de vista do credor, isso é espetacular. Então, eu tenho uma dívida concursal que vai submeter ao plano de recuperação judicial, vai submeter ao stay period, vai submeter ao concurso de credores. Eu tenho a oportunidade de tirar essa dívida do concurso de credores e dizer, cara, aconteça o que acontecer, essa dívida está fora do concurso de credores, eu vou receber integralmente, seja em dinheiro, seja pela perseguição do bem. É o melhor mundo para o credor financeiro. E é por isso que a garantia hipotecária, a garantia por um penhor, deu espaço à alienação fiduciária. E é por isso que as instituições financeiras estão dirigindo a renovação de contratos e a busca de garantias por meio da chamada AF. Eu tenho muitas restrições à alienação fiduciária. Se alguém vier me pedir um conselho, se olha, Eduardo, o banco quer fazer isso, mas com alienação fiduciária. Eu digo, não faça então. Não faça, porque daí eu vou conseguir deitar minha cabeça no travesseiro e dormir. Porque se eu colocar um cliente meu numa dividida dessa, num brete desse, e depois perder a propriedade por uma má orientação, porque assim, não existe segurança e nem certeza. A gente está falando de produtor rural, que depende de safra, e que nas últimas 5 safras, não raras vezes, perdeu duas ou três. Então, o inadimplemento futuro é algo que concretamente pode acontecer. Então, eu tenho muita restrição em relação à alienação fiduciária. Se
alguém tiver dúvida a respeito de ou faço ou não faço, não faça. Não faça. Não Du, faça sabe que. porque Desculpa, não vai. faça porque vai ser a melhor opção. Não entregue seu patrimônio. Alienação fiduciária é entrega do patrimônio para o banco de maneira antecipada. Excelente, Du. Em uma mediação, olha que história doida essa. Em uma mediação, o cliente empresa, não era produtor rural, uma renegociação interessante com uma instituição grande do agro, que eu não vou ficar mencionando o nome, a gente não sabe o tempo que vai, a repercussão que vai ter o que a gente diz aqui, mas a vontade é grande, né, Edu? Mas a gente conversa no fórum permanente, né? A gente tem um fórum permanente de recuperação judicial em que a gente trata questões práticas que envolvem estratégias de segmento. Então, toda semana, o doutor Eduardo, o Marcelo e mais um conjunto de advogados discutem questões práticas para superar um cenário de A gente faz crise. muita fofoca, a gente faz muita Faz fofoca. muita fofoca. Bom, semana que vem nós vamos discutir como se consegue aprovar plano de recuperação com 90% de deságio. Então, hoje nós estávamos discutindo esse tema. Né? A gente está gravando esse podcast depois da reunião do fórum. Então, a gente conversa lá. Mas essa instituição financeira, que eu não vou mencionar o nome, mas quem quiser me perguntar no fórum lá, eu digo, ela, para fins de bom senso, olha, a gente consegue alongar em até 84 meses, a gente consegue juros, mas teria que ter um bem em garantia. Bom, vamos lá, qual garantia? Não, teria que ser em alienação fiduciária. Cara, a alienação fiduciária que é a matrícula do imóvel central da atividade. Mas, enfim, a ideia é pagar e as condições vão ficar boas. O que eu comentei com o camarada? Com um representante da instituição financeira. Eu disse, olha só, se der uma nova enchente, o banco do bom vai topar? A instituição financeira vai topar? Prorrogar? Não vai querer perseguir o bem? Você que está me dizendo que não vai querer perseguir o bem, tem alçada para isso? Para me garantir que se tiver um evento extraordinário, imprevisível, aleatório, a gente não vai ter o risco de perder o bem? Olha, eu não posso fazer essa garantia, então está entendido porque que eu oriento meu cliente na sua frente, com todo o respeito e carinho que eu tenho, porque nós estamos falando aqui só enfim, de condições objetivas de segmento, por que eu oriento meu cliente a não assinar? Se a condição for alienação fiduciária, nós não vamos fechar um acordo. É a minha orientação. Agora sim, se meu cliente quiser fechar, fecha, né, cara? Cada um faz o que quer na vida. Eu não faria. Exatamente em linha com o que você está dizendo, Du. Exatamente. Mas assim, a gente não está dizendo para não aderir à MP, que fique bem claro. É porque a gente é muito transparente, Marcelo, a gente é muito claro e talvez por isso que no final das contas a gente acaba fazendo amizade com os clientes, porque a gente diz só a verdade e a verdade faz com que a nossa credibilidade fique assim mais concreta, né? Então a gente não está aqui dizendo que não se deve aderir à MP, jamais a gente diria isso, porque cada caso é um caso e pode ser que, em determinados casos, a MP ajude o produtor rural. Por quê? Porque os juros ali da MP, os juros são convidativos, não são ruins. Ali em condições gerais, e agora entrando um pouquinho na MP, a gente está falando para produtores que têm contratos do Pronaf, juros anuais de 6%, o que é bom. Hoje o Brasil é líder do ranking mundial de juros. Hoje a Selic está em 14,25%, hoje, 28 de julho. E não tem previsão nos próximos anos de baixar de dois dígitos. Então, aderir a um contrato a juros anuais de 6% é bom, não é ruim. Juros para produtores rurais que têm contratos pelo Pronamp, juros de 9% ao ano. Não é ruim, não é ruim. É juro de um dígito. E para os demais, 12%. Aí já se começa a pensar. Mas, assim, em linhas gerais, a depender da situação do endividamento, é um negócio. É um negócio, né? Perfeito, perfeito. E seguindo nessa ideia de a gente construir uma aproximação AMP, tem uma condição que é crucial aqui. A decisão ela tem um quê de irreversibilidade. Se você decidir, olha só, conversando com o produtor, Marcelo, cabe no meu fluxo, eu vou aderir. Tudo bem,
mas não planeja aderir só para ganhar tempo, porque se a ideia for ganhar 1 ano ou 2 anos e depois rediscutir a dívida, rediscutir os contratos pela via da recuperação judicial, você vai encontrar um óbice que eu acho intransponível, eu considero intransponível. Por quê? Porque para quem não é do direito, olha só o que foi incluído em 2020. Em 2020, quando se permitiu ao produtor rural ingressar com um pedido de recuperação judicial, se incluiu alguns jabutis nesse direito que foi reconhecido pelo legislador. Então, o Congresso Nacional disse: produtor rural pode entrar em RJ, tem esse direito, 2020. Agora, tem algumas dívidas que não vão entrar na recuperação judicial, que foram jabutis colocados, foram lobbies colocados, e um deles está no parágrafo 8º do 49. Não precisa visitar isso que a gente já resume. Ato de poder executivo que determina a renegociação de dívida. Essa dívida renegociada está fora da recuperação judicial. Então, imagine o segundo cenário, o camarada tem um endividamento expressivo, pensa, eu vou ganhar tempo, ganhar esses 2 anos e depois ingressar em recuperação judicial. Esse endividamento que ele possui de 6 milhões, porque até 8 milhões que ele pode fazer isso, de 8 milhões, esse endividamento daqui a 2 anos, por mais que o camarada ingresse com o pedido de recuperação judicial, ele ficará fora da recuperação judicial, ficará fora do concurso de credores. Portanto, se a ideia é só ganhar tempo, daqui a 2 anos ele vai criar um mega problema, porque ele não vai conseguir renegociar nos termos do plano. Segunda variável importantíssima: o produtor rural, em muitas circunstâncias, a gente está vendo isso cotidianamente, ele não tem capacidade de caixa para fazer frente a esse principal. Portanto, um deságio é imprescindível. Tem dívidas que a gente se depara que, cara, a operação não paga essa dívida. E essa MP, ela não vislumbra nenhum tipo de desconto. Ou seja, quando se fala, olha que doideira isso, quando se fala que é um favor do governo, que é um olhar fraterno para o agro, que é uma resposta à crise, na verdade, é mais ou menos isso, porque o produtor rural vai pagar integralmente a dívida, e com juros. Então, não tem nenhuma benesse governamental a ser louvada, a ser admirada, porque ele vai simplesmente pagar integralmente, inclusive com juros. E tem atividade rural que não gera caixa para pagar esse endividamento com atualização, com juros. E é um fogo de palha, né? Questões importantíssimas. Agora eu vou criar o meu corte aqui. Vou criar o meu corte para publicar depois no Instagram. Primeiro, a MP é uma operação mata-mata. A MP é uma operação mata-mata. A gente vai estar liquidando operações antigas e criando uma nova. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como tu bem disseste, a MP não está perdoando dívida alguma. Muita gente me pergunta, tá, isso é perdão de dívida? Não, não tem perdão nenhum. A MP não está perdoando dívida, a MP não está concedendo deságio para ninguém. E o terceiro ponto relevante, se no futuro a MP, eu aderir à MP, eu vou poder rediscutir essa minha dívida? Não vai, nem em sede de recuperação judicial. Traduzindo o que tu está dizendo, claro que não precisa de tradução porque tu foste claríssimo, mas se eu quiser rediscutir essa dívida no futuro, eu não consigo nem em recuperação judicial. É uma dívida que vai estar com a pá de cal em cima dela. É ela ou nada. Então, muita gente me perguntando assim, ó, e assim, e isso é evidentemente justificável. O produtor que ouve na rádio, sai na rádio, ó, saiu o MP, o produtor vai ter 2 anos de carência para começar a pagar seu endividamento. Pronto. Ali ele não enxerga mais nada. Ele só ouviu essa informação: olha, eu vou ter 2 anos só pagando os juros, eu não quero saber de mais nada. Onde é que eu assino? Onde é que eu assino? Porque eu quero 2 anos de tranquilidade. Porque meus últimos 5 anos têm sido um inferno. A minha mulher está me incomodando. Eu não tenho dinheiro mais para dar presente para meus filhos. Eu estou passando dificuldade para conseguir custeio para a lavoura. Então eu vou ter 2 anos respirando tranquilo. Onde é que eu assino? E não vê mais nada.
Então, De- essa é a grande armadilha. São os 2 anos de carência que fazem com que o produtor não veja mais absolutamente nada e manda imprimir o contrato para assinar. Deixa eu te perguntar, Du, nesses 3 pontos, a primeiro foi a MP é uma operação mata-mata. Eu vou explorar a tua experiência no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e a tua leitura contemporânea desse tema. Nessa operação mata-mata, o que a gente vai estar verificando na prática é a confissão e a regularidade de muitos contratos que eventualmente poderiam ser discutidos, correto? Imagina que uma cooperativa de crédito tem juros de mercado em um mata-mata que ela fez com um crédito que tinha origem na atividade rural. Então, existia uma CPR vinculada à atividade rural com juros, enfim, com financiamento público, e houve um mata-mata nessa CPR e a cooperativa de crédito tornou juros de 8, 10% em juros de 18% e por 3 anos essa dívida girou com juros de 18%. A hora que se adere a essa MP, na realidade eu estou abrindo mão dessa discussão, correto? Faz sentido? Não? Corretíssimo? Corretíssimo, porque Ah, eu vou estar criando uma nova dívida e extinguindo as anteriores. Antigamente, assim, ó, muito antigamente, que eu digo ali início dos anos 2000, 2003, 2004, 2005, tinham juízes corajosos, não que hoje não tenha, mas tinham juízes corajosos que diziam que operação mata-mata em cima de contratos que tinham cláusulas abusivas não poderiam ser chanceladas pelo judiciário e declaravam a nulidade da última operação e revisitavam e revisavam as relações desde o início, né? Mas hoje a gente não vê mais isso. tá. Hoje a gente vê taxa média de mercado prevalecendo, hoje a gente vê operação mata-mata com apenas o último contrato podendo ser revisado e se não tiver nenhum tipo de abusividade, que é o caso da MP, que abusividade existe em 6% ao ano? Não tem, Não tem. Não né? tem. Mas a abusividade vai estar escondida lá atrás na operação que eu liquidei. Isso. Então, hoje é muito mais difícil se conseguir uma revisão ampla e total. Hoje é absolutamente assim a exceção. Então, quem aderir à MP, vai estar sepultando qualquer possibilidade, isso, claro, na regra, eu estou falando em regra, vai estar sepultando a possibilidade da revisão ampla e restrita dos contratos da relação jurídica desde o início com o banco. Perfeito, Lu, perfeito. E nessa linha é imprescindível a gente oferecer um laudo, né? Então, um dos elementos importantes da MP é que só tem direito a aderir à medida provisória produtores rurais que tenham tido sucessivas quebras de safra ou enfrentado intempéries que não permitam ter o procedimento regular da atividade. Então, essas exigências elas só são comprovadas com laudos técnicos. Então, o produtor rural que dispõe de laudos técnicos está um passo à frente. O camarada que não dispõe desses laudos, ele precisa correr atrás, porque sem os laudos nós estamos falando de uma impossibilidade de adesão. Assim. Então, esse é só um ponto que deve ficar muito claro. Outro tema importante ligado ao que a gente está falando é que nós estamos falando apenas de dívidas com instituições financeiras. Ou seja, aquela dívida que o produtor rural fez com uma cerealista para, enfim, fazer o cultivo do seu campo, aquela dívida que o produtor rural fez com, enfim, com agentes do entorno da atividade rural, Fornecedor de ela fertilizantes. exatamente, ela não vai ser equacionada com essa MP. Nós estamos falando que o equacionamento das dívidas financeiras passam por essa MP. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta, Du, e fica bem à vontade para explorar do jeito que tu acredita. Eu também quero explorar um pouco esse tema, mas eu quero te ouvir primeiro. Há circunstâncias em que vale a pena essa MP, do ponto de vista do Sim, produtor? sem dúvida, sem dúvida. Tu falaste ali do laudo. Esse laudo, eu diria que é o coração da MP, é o laudo. Por quê? Porque as condições gerais são quebra de 2 safras e perda de 30% da renda.
Nas condições mais favoráveis, veio a previsão de 3 quebras de safra e 40% de perda da renda. E como é que se comprova isso? Mediante um laudo. Esse laudo ele tem que ser elaborado por agrônomo, engenheiro agrônomo. Ele tem que estar, ele não basta a mera declaração do engenheiro, ele tem que estar subsidiado por documentos que comprovem as alegações que ele está colocando ali. E isso, a regra, em linhas gerais, o produtor rural não tem isso, porque o produtor rural não tem nem contabilidade organizada. Então, essa é uma característica que é genérica nos produtores rurais, é a desorganização contábil, né? E para a confecção desse laudo, muito mais ainda. Mas, respondendo a tua pergunta, sim, há hipóteses em que vai ser benéfico para o produtor aderir à MP. Primeiro, quando ele conseguir caber no fluxo de caixa dele o pagamento do que ele vai se Ótimo, comprometer. Porque ótimo. ele vai ter 2 anos de carência e vai ter 8 anos, né, para pagar o que for renegociado. Se couber no fluxo dele, perfeito, porque hoje não existe no mercado juros de 6 a 12 e se tu tiver as maiores perdas de 5 a 11, não existe. Então, em termos de juros, se couber no fluxo, perfeito, vale a pena. Show, show. Então, assim, eu vou concretizar aqui. A gente estava há pouco tempo no fórum discutindo isso e eu achei bem interessante cogitar exemplos. Assim. Então, imagine o seguinte cenário: o camarada produtor rural tem um giro anual de faturamento bruto de 5,5 milhões, entre 5 e 6 milhões, tá bem? E ele tem um endividamento com instituições financeiras inferior a isso. Inferior, nós estamos falando de uma dívida de 3,5 milhões, 4 milhões. Ora, essa dívida de 3,5 milhões ou 4 milhões, com 2 anos de carência, a juros de 8% ao ano, alongados em 10 anos, ela tem condições enfim, de fazer parte do fluxo de pagamento com 2 anos de carência. Se o produtor rural fizer o dever de casa, ajustar um pouco a sua contabilidade, cuidar dos custos. Na verdade, tem uma frase que eu acho genial está naquele livro O Sonho Grande. Acho que é do Beto Sicupira. Ele diz que custos é que nem unha, sempre dá para cortar. Então, se o produtor rural tiver esse olhar de gestão e tiver uma dívida que seja uma dívida de 70%, 80% de um faturamento anual, ele vai alongar em 10 anos com 2 anos de carência e é possível fazer frente sem um remédio mais amargo. Agora, se ele tem, olha só, respondendo assim, a gente já pode responder quando não cabe. Se ele tem e é essa a realidade que a gente está encontrando no dia a dia do nosso trabalho. Se o camarada tem esse faturamento anual de 5 a 6 milhões, ou de 5,5 a 6 milhões e meio, esse tamanho de dívida, e aí, Marcelo, meu faturamento é maior, meu faturamento é menor. Esse tamanho de faturamento e tem uma dívida que importa em 3 ou 4 faturamentos, então eu faturo 5,5 a 6,5, mas a minha dívida é de 20. Eu faturo 6 ou 7 milhões, mas minha dívida é de 30. Né? Aí é evidente que a adesão à MP ela é deletéria, ela é perigosa para o médio e longo prazo. Então é o suspiro da morte. Eu vou ter 1 ano ou 2 anos de sobrevida e a hora que eu tiver que pagar, porque vê bem, Dui, uma dívida de 25 milhões e um faturamento de 6, 25 milhões, o faturamento de 6, se eu alongar, que o teto são 8 milhões, então eu já estou aqui indo longe na conversa, né? Mas se a gente pensar nesse alongamento, a gente não comporta o pagamento. É E é por impagável. isso que quando a gente conversa com uma área mais especializada do agro, a gente faz conversa com quem está no dia a dia do agro, a gente mesmo que está no dia a dia, a gente vê que tem muita atividade que, nos termos de um mero alongamento, a atividade é inviável. É economicamente inviável. Ela só tem viabilidade se apostar em um deságio equalizado. E não existe possibilidade de deságio, não existe, ó, outro corte. Não existe possibilidade de deságio fora de uma recuperação judicial ou de uma recuperação extrajudicial.
Em mediação, a gente até já conseguiu deságio, eu e o Marcelo. Isso a gente pode falar com certeza, porque já aconteceu. E deságio importante, deságio de 40%. Então, em mediação, em recuperação extrajudicial, em recuperação judicial, é possível deságio. Aderindo a MP, não. Então, isso tem que ser levado muito em consideração, porque endividamento com passivo superior aos tetos previstos na MP só são viáveis a longo prazo a pagamento com aplicação de deságio. Não tem matemática que faça caber os pagamentos em cima do que vier previsto no MP. A gente fez uma simulação em que o produtor, caso aderisse à MP, iria se comprometer a um pagamento de 54 sacas por hectare De pelos soja, né? próximos 8 anos. Impossível de pagar. Não tem como, porque 54 sacas só para entregar para o banco, mais 20 ou 30 para custeio, acabou. E isso eu não posso nem arrendar, porque daí se quem arrenda tem mais as sacas do arrendamento. Então, não faz sentido aderir a MP se o passivo for muito maior do que o teto e se o parcelamento não couber no fluxo confortável, né? Porque a gente precisa viver também, a gente que eu digo, os produtores rurais, não é só viver para pagar dívida, precisa viver né, para buscar outras coisas na vida também. Então, isso tem que ser analisado caso a caso e tem que ser visto com profundidade, com uma análise jurídica, com um olhar de alguém que tenha conhecimento jurídico do que está sendo posto. Não basta só olhar para os 2 anos de carência. Isso que eu quero que todo mundo tenha ciência e fixe bem. Não basta só olhar para os 2 anos de carência. Sabe do que eu tinha um cliente que ele me dizia, que ele me dá, o cara, eu vejo a imagem dele me dizendo, doutor, deixa que o longo prazo eu resolvo, porque eu estava comentando com ele que daria para fazer um acordo, mas que seria um problemático para ele no longo prazo. E ele brincando comigo disse, doutor, deixa que no longo prazo eu resolvo. Claro que era um senhor que tinha os seus 80 anos já, enfim, então ele pensava, se eu passar desse período já está tudo bem. A questão é que ele falava isso quando não existia o parágrafo 8º do artigo 49. A grande armadilha dessa medida provisória, e é uma armadilha que não foi assim concebida de modo diabólico, não é isso, mas é uma armadilha que está lá, sabe? É uma ratoeira que está posta meio que em razão da mudança legislativa. É que quem aderir está fora do concurso de credores. E a gente está vendo uma crescente especialização desse mercado. O mercado de recuperações iniciais não é mais amador. Quem está nesse mercado sabe o que é concursal e o que não é. Se eu fosse uma instituição financeira e tivesse um crédito expressivo com um produtor rural, que tem bens para prosseguir na atividade, eu iria fazer um esforço para ele aderir a MP. Porque eu sei que a hora que ele aderisse a MP, eu estaria fora de uma recuperação judicial. Então, na realidade, tem um conjunto de interesses que estão postos nessa mesa que problema nenhum a gente aderir a esses interesses, desde que a gente tenha clareza do que a gente está aderindo. Então, a conclusão provisória não é definitiva porque nada é definitivo. A condição provisória, a leitura provisória que a gente faz ora, cabe no fluxo? Eu não vou precisar daqui a 2 anos de uma recuperação judicial, ou melhor, eu não vou precisar o ano que vem de uma recuperação judicial. Recuperação judicial está fora da minha preocupação, não porque eu sou um bom pagador, não porque eu sou um cidadão de bem, porque a gente está cansado disso, né, Edu? Quantas pessoas chegam em reuniões de mediação e dizem, não, eu sei que você não vai entrar em mediação, porque você, em recuperação judicial, porque você é um sujeito de boa índole. Não é questão de índole. Recuperação judicial é questão de necessidade. Então, se o produtor rural tem certeza absoluta que cabe no fluxo de pagamento do médio e longo prazo, sem aquele otimismo ingênuo, mas com uma leitura financeira, cabe no fluxo e não tem hipótese de recuperação judicial, talvez essa medida provisória venha em bons tempos. E isso significa que uma parte dos produtores rurais vão ser, sim, beneficiados. E ótimo, que bom. Agora, não cabe no fluxo, não tem condições de fazer frente a esse pagamento no médio prazo, não faça a adesão.
Tudo vai depender do caso concreto, porque ali, como tu bem disseste, pode acontecer, olha que situação esdrúxula, da instituição financeira ficar fora de uma recuperação judicial ao quadrado. Por que que eu digo isso? Primeiro, quando ele assina a MP, ele já fica fora da recuperação judicial. Aí ele assina a MP ainda com a garantia da alienação fiduciária, que também fica fora da recuperação judicial. Então ele fica fora da recuperação judicial ao quadrado, ele fica fora por previsão expressa de lei, né, da extraconcursalidade, com a repactuação e com a questão da alienação fiduciária, que também é uma hipótese desta concursabilidade dentro de uma recuperação judiciária. Agora, olha o caminho que tu pavimenta para gente construir as conclusões. Se o crédito já for extraconcursal, opa, nós temos outro cenário. Então, imagine uma cooperativa de crédito em um estado em que ela já tem a posição da extraconcursalidade afirmada. E essa cooperativa de crédito está com sangue nos olhos, enfim, ela já está fora do concurso de credores, porque ela tem o parágrafo 13º lá do artigo 6º da Lei 11.101. Nesse caso, cooperativa de crédito já provavelmente extraconcursal, talvez mesmo no risco de ter dificuldade de pagamento, talvez valha a pena fazer essa repactuação via medida provisória. Por quê? Porque esse crédito já vai ficar fora do concurso de credores. É importante que quem pensar assim, produtor que for avaliar essa hipótese, saiba que, quem sabe, vale a pena trazer os créditos em uma análise assim prospectiva, os créditos extraconcursais para a SMP. E aí eu Exato. estou sugerindo o seguinte: quem sabe combinar a recuperação judicial como uma hipótese de médio e longo prazo com a MP seja um caminho adequado. Somar as duas estratégias. Então, créditos que já são extraconcursais, talvez a MP seja válida. Mas eu não posso esvaziar a recuperação judicial, né? Trazendo créditos concursais para essa extraconcursalidade. Quem é que vai fazer essa análise? Gente especializada. Quem entende Exatamente. desse cara. É importante deixar bem claro que podem ser utilizadas três estratégias para enfrentar o endividamento do produtor rural. Nós temos a MP, que a depender da situação é possível. A MP não exclui alongamento pelo manual, pelo MCR. Então, parte do endividamento pode ser pela MP, parte do endividamento pode ser um alongamento, se o contrato for favorável. E ainda existe uma terceira via, que é qualquer um dos instrumentos da Lei 11.101. Claro que o que eu aderir à MP vai ficar fora de uma futura recuperação judicial, mas aquilo que exceder e que não entrar na medida provisória, não existe óbice em a gente trazer por uma mediação, em a gente trazer para uma recuperação extra, em a gente trazer para uma recuperação judicial. Os três institutos podem ser combinados para enfrentar esse passivo do produtor rural. Meu parceiro, eu tive uma sacada aqui que vale a pena a gente guardar na nossa manga, e quem chegou até aqui vai adorar. Esse crédito, essa dívida na qual foi objeto de renegociação pela MP, ela não se submete à recuperação judicial. Agora, ela se submete à recuperação extrajudicial, que é a mesma discussão que está sendo feita sobre cooperativa de crédito e algum outro tema que agora não me recordo. Então, a exclusão das dívidas de uma recuperação extrajudicial está lá no artigo 161 e seguintes, né? E não envolve essa dívida renegociada. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, especialmente agora para o advogado que está até aqui agora conosco, gostando dessa conversa, aliás, escreve aqui embaixo no YouTube ou mesmo no Spotify, que também estamos no Spotify. Então, escreve aqui a opinião, mas a sacada é a seguinte: a dívida renegociada do parágrafo 8º do artigo 49, ela não se submete à recuperação judicial. Ou seja, é possível construir
uma recuperação extrajudicial e aí comprar essa briga, porque, enfim, né, o legislador não escreve à toa as suas leis, né? Não existe palavra vazia na lei e não existe menção à extraconcursalidade dessa dívida em série de recuperação extrajudicial. Então, fica aqui uma boa leitura que promete novos voos, né? Especialmente no tema recuperação extrajudicial. Exato, hashtag fica a dica. Fica a dica, né, Edu? Fica a dica. Dizendo isso, eu vou começar a encaminhar as conclusões, que a gente já está há um bom tempo aqui, e vou deixar para você fechar, tá, Edu? A minha leitura, em resumo, sobre SMP é a seguinte: cabe no fluxo e vai dormir tranquilo, cara, vai firme, velho. Vai firme. Não cabe no fluxo e é simplesmente uma postergação de um grave problema, avalia, conversa com um especialista, vai estudar um pouco sobre recuperação judicial, analisa outros cenários antes de assinar, aumentar a garantia do banco, retirar do concurso de credores. E quem chegou até aqui tem a obrigação de fazer um comentário aqui abaixo. Se estiver Curtir. O ouvindo Spotify dá no para curtir. Spotify, curtir e conversar conosco. Se tiver interesse de participar do Fórum Permanente de Recuperação Inicial, vai ser um prazer, vai ser muito bem acolhido. Se tiver com dificuldades e quiser conversar conosco, procura as nossas redes de contato, nossas informações, enfim, e busca um diálogo conosco. É sempre um prazer compartilhar um conhecimento que a gente pretende ser leve, né, Edu? Tem dúvida, bota aqui embaixo que a gente responde, a gente lê. A Isso, gente lê, a gente isso. responde. O meu vizinho, eu acho que o meu vizinho está com um problema parecido. Manda o link para o vizinho para ele ouvir, Show, né? show. Então, se souber de alguém que está precisando, manda o link, é de graça, a gente não cobra nada, por enquanto, né? Mas com essa sacada aqui, eu estou encerrando e passando para ti a palavra, Du. Faz as considerações finais e fechamos mais um, o terceiro episódio do podcast Recuperação em Pauta, que é um nome que agora a gente precisa internalizar, né? A gente iniciou, disse, cara, como é que ficou o nome mesmo? Porque a gente construiu uma discussão e fechou nesse nome. Excelente nome, gostei muito da escolha do pessoal. Recuperação em Pauta, podcast Recuperação em Pauta. Hoje é o 03. Se você não ouviu o 01 e o 02, já estão no YouTube, já estão no Spotify. E a minha mensagem final é: para tudo tem solução. Estou falando agora direto pro produtor rural que acha que não existe luz no fim do túnel. Não, tu estás errado. Existe. Assim, talvez a solução não seja a ideal, mas existe a solução que vai caber na tua realidade. Assim, existem diversos instrumentos que podem fazer com que essa solução chegue até você. Então, pode ser MP? Pode, né? Ali a gente tem o prazo de 120 dias, que a gente não comentou ainda. É bem importante que esse prazo já está correndo, porque a MP já foi regulamentada, então ali início de novembro é o prazo final para se aderir ou não a essa repactuação. Mas não existe só essa MP. Não consegui fazer o laudo, que é o coração ali da repactuação e que o banco não aceitou, porque agora o banco também tem, está escrito, né, expressamente, que o banco, depende do banco aceitar, a decisão final é do banco. Então, não sei até onde os tribunais vão levar esse ponto, mas enfim, hoje o que a gente tem na lei é isso. Assim, não consegui me enquadrar no MP. Calma, o mundo não acabou. Existem outras saídas. Existe o alongamento pelo Manual do Crédito Rural, existe a possibilidade da recuperação extrajudicial, existe a possibilidade da mediação, que não se tem nada a perder em entrando em mediação, absolutamente nada. O máximo que vai acontecer é não se chegar a um acordo e a vida vai seguir. E existe a possibilidade da recuperação judicial. Então, não se desespere, procure um especialista que para tudo há solução. E curta esse podcast, né? É o Se mínimo, não é o ouviu mínimo. o primeiro,
e o segundo vai lá e fica mais um tempo conversando conosco. Em último olhar, a gente está construindo isso, a gente constrói esse conteúdo pensando no produtor, no empresário com dificuldade, no colega que quer ingressar nesse mercado. Então, a gente conversa entre nós, mas a gente tem um terceiro aqui nessa sala, né? E esse terceiro está aqui na frente nos assistindo. Obrigado pela audiência. Siga conosco, curta o vídeo, encaminhe para alguém. Grande abraço, vamos para cima. Avante!